Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago para vocês a quinta emissão do CDI 11. O material foi divulgado na noite de ontem, dia 2 de setembro. Eu já estou trazendo aqui para vocês no dia seguinte, hoje dia 3, todas as informações a respeito dessa quinta emissão que o fundo irá realizar, mas antes disso convido a você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Para isso, basta você clicar no botão aqui embaixo, tornar-se membro, ou então clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai receber na nossa comunidade. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram. Para isso, basta você clicar no link contido aqui embaixo. E, por fim, não deixe de conhecer meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para você ser direcionado para o site. Lá no site eu deixei algumas páginas disponíveis. Tem um sumário também disponível. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos então analisar os principais pontos da quinta emissão do CDI 11. Então, na quinta emissão, o fundo pretende captar 800 milhões de reais e, com um lote adicional, pode chegar a 1 bilhão de reais esse valor. Para quem ainda não conhece, o CDI 11 ele é um fundo gerido pela Sparta. A Sparta, hoje em dia, é uma das principais gestoras que nós temos nesse segmento de infraestrutura em crédito privado. A Sparta tem dois fundos, tem o Juro 11 e o CDI 11. O Juro 11 ele tem um hedge parcial, que em alguns momentos ele pode se tornar total, como já ocorreu no passado, e o CDI 11 ele tem um hedge total. E o que seria esse hedge total? A Sparta compra debêntures indexadas ao IPCA e ela faz uma troca de indexador mudando o IPCA pelo CDI através de um derivativo que é chamado DAP. E aí com isso ela consegue fazer um hedge total da sua carteira. Isso daí reduz a volatilidade do fundo, tem uma previsibilidade maior na distribuição dos rendimentos do fundo. Então é uma estratégia muito interessante. Já tem outros fundos realizando essa estratégia na indústria dos FIINFRAs, assim como é o caso do Ogin, como é o caso do SNID, como é o caso do IFRI 11 da Itaú Asset. Então esses fundos que têm esse hedge total, que fazem esse swap de indexador, IPCA pelo CDI, eles conseguem entregar uma previsibilidade maior na distribuição dos rendimentos e também eles sofrem menos com oscilação de abertura e fechamento na curva de juros. Por outro lado, quando a gente tem um fechamento na curva de juros, onde esse fechamento irá beneficiar de forma positiva o valor patrimonial dos ativos, por conta de questão de marcação a mercado e por aí vai, esses fundos que possuem esse hedge total, eles não se beneficiam, eles não têm uma valorização no valor patrimonial dele, justamente por conta desse DAP que ele utiliza, desse hedge que ele utiliza. Aqui o material vem falando sobre a Sparta, então a Sparta tem cerca de 14 bilhões de ativos sob gestão, dos quais mais de 5 bilhões em fundos de infraestrutura. Aqui vem trazendo os ativos, os fundos de infraestrutura que a Sparta possui. Enfim, aqui tem fundos abertos, que são os fundos da instrução CVM 175, antiga 555. Aqui vem falando sobre o Sparta Infra, que é o Juro 11, que foi o primeiro FIINFRA listado da Sparta, que a meta dele é o MAB5 mais 2%, que é um fundo listado, como a gente está vendo. E aqui, esse fundo, o Juro 11, foi lançado em dezembro de 2021, teve seu início em dezembro de 2021, e o CDI 11 teve seu
início em fevereiro de 2023, que é o Sparta Infra CDI, que é o CDI 11, que é o que está fazendo emissão agora. A meta do CDI 11, né, é CDI mais 2%, então esse spread de 2% em cima do CDI. Aqui vem falando as diferenças do juro 11 para o CDI 11, né? Então, como a gente falou ali no início, o juro 11 pode utilizar hedge total ou parcial com perfil predominantemente indexado à inflação. Então, no passado, o juro 11 já chegou a trabalhar com esse hedge total, como ocorre com o CDI 11, mas atualmente ele trabalha com um hedge parcial que ele reduz a duration dos ativos que compõem a carteira dele, para que essa carteira ela fique ali com uma duration próxima do IMAB5. Então, quando o fundo faz isso, ele diminui a volatilidade do fundo, porque quanto maior for a duration do fundo, mais sensível esse fundo fica às aberturas e fechamentos da curva de juros. Então, se eu tenho, por exemplo, um fundo exposto ao IMAB, que aí o IMAB ele vai ser uma média, né, do IMAB 5 e o IMAB 5+. O que é o IMAB 5? São títulos públicos federais indexados ao IPCA, que tem duration de até 5 anos. Tá? O IMAB 5+, é a mesma situação, só que aí vão ser títulos que têm duration de 5 anos para cima. Então, quanto maior for a minha duration, mais sensível esse título fica à abertura e fechamento na curva de juros. Então, quando eu trabalho com o IMAB 5, eu reduzo essa duration e, por consequência, eu diminuo também a volatilidade do fundo. Tá? Então, por isso que ele trabalha com esse hedge parcial, justamente para diminuir a duration dos ativos de crédito que compõem o portfólio do fundo. E aí, reduzindo essa duration, por consequência, reduz também a volatilidade do ativo. Tá? Aqui vem trazendo o retorno que o fundo tem desde dezembro de 2021 até agora, junho de 2024. Ele conseguiu entregar um retorno de IMAB 5 mais 15,2%, que é um excepcional retorno, equivalente a IPCA mais 29,3%. É um retorno realmente bastante expressivo. Aqui vem falando sobre a liquidez diária do juro 11, a quantidade de cotistas, o PL e o dividend yield dos últimos 12 meses, 16,3%. Aqui embaixo, ele vem fazendo esse comparativo do CDI com o juro 11, né? Então, o CDI indexador CDI, o juro 11 IMAB 5, volatilidade 1,3% para o CDI 11 e para o juro 11 2,1%. E aí, lembrando que essa volatilidade do juro 11 é menor justamente porque ele faz esse hedge parcial, tá? Para estar indexado aqui ao IMAB 5, meta de retorno CDI mais 2% para o CDI e para o juro 11 IMAB 5 mais 2%. Os dois podem trabalhar com alavancagem, e aqui em relação ao hedge, o CDI trabalha com hedge total, porque ele vai pegar os ativos que são indexados ao IPCA e vai mudar esse indexador para o CDI, e aqui no juro 11, pelo menos por enquanto, está sendo parcial, porque ele faz apenas a mudança na duration da carteira, na duration dos ativos que compõem ali a carteira do fundo, e aí consegue reduzir essa duration total do fundo. Aqui nós temos a rentabilidade acumulada do CDI 11, que é o fundo que está fazendo a emissão. Então, de fevereiro de 2023 até agora julho de 2024, ele conseguiu entregar um retorno equivalente a 174% do CDI, que é uma rentabilidade muito expressiva, né? Desde fevereiro de 2023, o fundo conseguiu entregar uma rentabilidade de 31%, e aqui levando em consideração a rentabilidade total, tá? Inclusive os rendimentos que foram pagos nesse período. Aqui nós temos a atribuição da performance. Então, o retorno do fundo nos últimos 12 meses foi de CDI mais 4,2%. Aqui é um ponto de extrema importância, que é um grande diferencial que a Sparta faz, que é a gestão ativa que eles têm, não só no CDI 11, mas também no juro 11. E isso daqui traz um retorno muito expressivo para os fundos
da casa. A gente vê aqui, por exemplo, nessa atribuição de performance nos últimos 12 meses, né? O CDI o fundo entregou uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 16,2%, e desses 16,2%, o que o CDI rendeu nesse período entregou uma rentabilidade de 11,5%, o carrego de crédito de 1,4%, o carrego de crédito é o spread que o fundo tem, tá? Então, hoje em dia o spread do fundo está em CDI mais 1,5%, então esse carrego de crédito seria esse spread que o fundo tem. Reparem aqui na questão de marcação de crédito. A marcação de crédito foi 3,8%. E o que é essa marcação de crédito? É justamente a gestão ativa que o fundo faz, que são os giros que a gestão consegue fazer de forma muito assertiva, comprando no momento certo, vendendo no momento certo, e com isso daí consegue agregar muito alfa para o fundo, consegue gerar muito alfa aqui para o fundo. Então a gente vê, né, inclusive eles vêm até chamando atenção para isso aqui, a marcação de crédito, ela conseguiu ser mais do que o dobro do que o carrego de crédito do fundo. Então essa gestão ativa que a Sparta faz é o principal carro-chefe da gestora, justamente para conseguir entregar esses retornos expressivos que nós vemos lá em cima, não só no CDI 11, mas também no Juro 11. Aqui nós temos a distribuição dos rendimentos nos últimos 12 meses. Tá? Depois, quem tiver interesse, dá um pause aqui para poder ver. Tá? Um ponto interessante, né, que muitas pessoas não sabem, os fundos de infraestrutura, eles pagam pelo regime de competência, diferente do que ocorre com a maioria dos fundos imobiliários que pagam pelo regime caixa. Né? Nos fundos imobiliários tem alguns fundos que se utilizam dessa modalidade de distribuição, de regime de competência, mas a maioria é regime caixa. Aqui, nos fundos de infraestrutura, eles fazem esse pagamento através do regime de competência. E aí um ponto interessante do regime de competência é que nem sempre para o fundo distribuir o rendimento, aquele valor precisa ter passado efetivamente pelo caixa. Então, por exemplo, em momentos em que a gente tem um fechamento na curva de juros, né, principalmente os ativos que são indexados ao IPCA, que não tem esse hedge total aqui que o CDI faz, mas para vocês poderem entender um exemplo aqui, quando eu tenho, né, uma valorização daquele meu fundo por conta de questões de fechamento na curva de juros, e aquilo dali vai fazer com que o valor patrimonial do fundo aumente, esse ganho que o fundo tem por conta desse fechamento da curva de juros, ele consegue repassar para o cotista. Ele pode passar para o cotista, melhor dizendo, porque ele vai trabalhar com questão de reservas, né? Pode fazer reserva para, enfim, em um momento não tão propício para o fundo, ele ter uma reserva para poder linearizar ali a distribuição dos rendimentos, enfim, aí vai trabalhar de acordo ali, a gestão vai trabalhar de acordo ali com a estratégia que melhor convém para a gestão. Mas é um diferencial aqui interessante. O dividend yield dos últimos 12 meses do CDI 11 foi de 15,5%. Perspectiva de pagamento de 110% do CDI agora para o segundo semestre de 2024. Claro, isso aí, né, a gente tem que aguardar para ver como é que isso pode ser. É uma perspectiva, tá? É um guidance, não é para levar isso aqui como não é certeza, porque muitas coisas podem acontecer no cenário econômico, fiscal, enfim, que podem afetar nessa distribuição do fundo. Então isso aqui é uma mera projeção. O fundo hoje já está com uma liquidez já de mais de 2 milhões de reais por dia, que é uma liquidez bastante interessante para fundo de infraestrutura, patrimônio líquido de 406 milhões de reais. Então, com essa emissão, ele vai praticamente triplicar o valor do fundo, e se for colocado lote adicional, né, o que eu acredito que realmente vai acontecer por conta das últimas emissões que foram realizadas pela Sparta, tanto no Juro 11 como no CDI 11, onde a procura é muito grande. Então o fundo aqui vai ficar com um patrimônio muito expressivo. A base de cotistas já superou os 19 mil investidores. Hoje em dia, a carteira do fundo está distribuída dessa forma: 91 ativos em 14 setores distintos. O carrego da carteira atualmente está em CDI mais 1,5% e a duration de 4,2 anos. Aqui nós temos o rating da carteira. Nós vemos que a maior parte está alocado em ratings com grau A, que vai do AAA até o A-.
uma porcentagem em BBB+, outra porcentagem aqui em BBB, são porcentagens aqui de 2% em cada uma delas, né? E uma porcentagem pequena ali também em ativos que não possuem rating, também 2%. Meta de retorno do fundo é de CDI mais 2%, mas a gente vê que o fundo vem entregando um retorno superior a isso daqui, justamente por conta da gestão ativa que a Sparta faz com os giros, que traz um alfa muito expressivo para o retorno do fundo. Aqui nós temos a expectativa de alocação da quinta emissão, então os setores, né, aqui em geração de energia, saneamento, rodovias, transmissão, logística, telecomunicações, portos, mobilidade urbana, óleo e gás, mineração e siderurgia. Depois que a gente tiver interesse, dá um pause aqui para poder ver com calma, até também para não ficar um vídeo muito longo e também muito cansativo para vocês, né? A média de spread de crédito vai ser de 1,8%, a duration de 4,8 anos. Métricas da carteira do fundo. Então o spread atualmente está em 1,5, como a gente viu. Após a oferta, a tendência é que ele vá para 1,7%. O número de ativos pós-oferta vai para 102 ativos e o carrego final da carteira vai ficar em CDI mais 1,7%. Aqui nós temos as características gerais da oferta, então vai ser para investidor em geral. Rentabilidade alvo, CDI mais 2%, como a gente viu. Taxa de administração do fundo 1%, não possui taxa de performance. Preço de subscrição. O preço da emissão, R$ 105,10. A taxa de distribuição, R$ 2,05. Então, o valor total da subscrição vai ser de R$ 107,15. E aqui em cima, a Sparta, como vem sempre fazendo, né, ela vai arcar com parte desse custo, dessa taxa de distribuição. Então, o custo de estruturação e distribuição ao todo ficou R$ 3,05. A Sparta vai arcar com R$ 1,00 e os R$ 2,05 irá ali para o cotista. O montante da oferta de 800 milhões, como a gente viu, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 1 bilhão. O direito de preferência aqui vai ser de 1,96. Então, um direito de preferência bastante alto, né? Então, se você tem 100 cotas do fundo, você vai poder participar com 196 cotas no direito de preferência. Se você tem 10 cotas, você vai poder participar com 19 cotas e assim sucessivamente. Aqui nós temos um estudo de viabilidade. Então, para o primeiro ano, ele tem uma estimativa de entregar um dividend yield de 12,1%. Para os anos seguintes, fica no range ali de 13,1%, sendo que no quinto ano vai para 12,9%. E aí lembrando que aqui não está sendo levado em consideração os giros que a gestão faz na carteira, né? A gestão ativa que a gestão faz, aqui somente em questão de carrego. Tá? E para finalizar, aqui nós temos o cronograma da oferta. Então, no dia 5 de setembro vai ser a data base para identificar quem vai ter direito de preferência ou não. Então você tem que ter as cotas até o final do pregão do dia 5 de setembro. No dia 10 de setembro, início do período de exercício e negociação do direito de preferência. Então aqui vai ter negociação do direito de preferência e também é o momento que você pode informar que você vai querer participar da oferta, tá? Através de direito de preferência. No dia 11 de setembro, encerra o período de negociação do direito de preferência, então vai ser somente um dia para essa negociação do direito de preferência, então fica ligado nisso daí, quem for, enfim, tem a intenção de negociar o direito de preferência, somente um dia, tá? No dia 12 de setembro, encerra o período de exercício do direito de preferência. Então vai ser muito curto. Então, dia 10 de setembro tem início ao direito de exercício de preferência e no dia 12 de setembro já se encerra esse período de exercício do direito de preferência. Então vão ser 2 dias ali para você falar que você quer participar da emissão através do direito de preferência. No dia 13 de setembro vai ser a data de liquidação do direito de preferência, então você tem que ter o dinheiro na corretora, na conta da corretora, para você honrar com aquelas cotas que você pediu. No dia 16 de setembro tem início ao período de subscrição, então aqui é para quem não é cotista do fundo, quem quiser entrar para o fundo que não é cotista, que não vai ter direito de participar do direito de preferência. E só tomem cuidado com o seguinte:
Aqui, no período de subscrição, para o público em geral, né, para quem não é cotista, vai ser por ordem de chegada. Então, não vai ser através de rateio. Então, fiquem atentos com isso daí, tá? No dia 27 de setembro ocorre o encerramento do período de subscrição. Aqui no dia 30 de setembro vai ser a data de realização de procedimento de alocação. Então vai ser quando você vai saber se você conseguiu realmente receber todas aquelas cotas que você pediu e assim vai. Mas, de novo, somente para quem participou desse período de subscrição. Direito de preferência não tem nada a ver com isso daqui. Tá? O direito de preferência você tem aquele seu direito de preferência para você poder exercer. Aqui é para quem não é cotista. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E no dia 3 de outubro é a data de liquidação da oferta de quem participou desse período de subscrição, que seria parte ali da oferta pública. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma emissão do CDI 11. Vamos ver como é que vai ser a demanda por essa emissão. Ao que tudo indica, né, baseado nas últimas ofertas que foram realizadas pela Sparta, também terá uma demanda bastante grande aqui nessa oferta, fruto do resultado que a gestora vem entregando, não só no CDI 11, mas também no Juro 11. Se vocês tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico que gostaria de ver abordado aqui, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se quiser também deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa emissão, se você gostou do pipeline que foi apresentado, o que você acha do fundo, se você já tem ele em carteira, se não tem, se você tem pretensão de colocar ele na sua carteira, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver algum feedback, elogio ou crítica, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. E antes de finalizar, só mais um aviso. Amanhã a gente vai ter uma super live com a equipe do SNID 11, vai estar o Vitor, que é o gestor do fundo, e vai estar o Rodrigo, que é analista também do fundo do SNID 11. Então amanhã, dia 4 de setembro, às 19h30, aguardo todos vocês para poderem participar da live. A live também vai ficar gravada, quem não puder acompanhar ao vivo depois, não deixem de assistir, que eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.